Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. Lula nadou de braçada na entrevista do JN com uma ajudinha do telejornal. Nas redes sociais, 15 milhões de pessoas acompanharam a entrevista de Lula ao Jornal Nacional, mais do que a audiência de Bolsonaro, que foi de 9 milhões. Quem esperava uma entrevista pesada como a de Bolsonaro na segunda-feira, certamente ficou surpreso com a sabatina do ex-presidente a William Bonner e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional na quinta-feira. O clima de grande expectativa em torno da entrevista, decorrente do histórico de desentendimentos entre Lula e a Globo, foi desanuviado logo no começo, quando o Bonner, o âncora do jornalístico de maior audiência da TV brasileira, ao formular sua pergunta a Lula sobre corrupção nos governos do PT, fez a ressalva de que o ex-presidente não devia nada à justiça. Nesse momento, o William Bonner e o Jornal Nacional marcam a diferença entre a entrevista de Lula e Bolsonaro, pois Bolsonaro, logo no começo, foi chamado de mentiroso pelo William Bonner, de cara. Com Lula, essa menção ao fato de que ele não deve nada mais à justiça deixou o ex-presidente à vontade para ter uma entrevista como a que se viu, com grande visibilidade e grande aprovação do público, tendo sido considerado muito mais eficiente que Bolsonaro naquela entrevista. Na verdade, esse fato contraria a visão de alguns petistas que acham que o William Bonner foi tão duro com Lula quanto Bolsonaro, e na verdade esse começo de entrevista teve um peso muito grande no desempenho do ex-presidente Lula, porque o deixou à vontade, enquanto que Bolsonaro já começou nervoso. Mas também a explicação sobre isso é que Bolsonaro insistia nas mentiras, e isso fez com que a sabatina dele na Globo fosse mais tensa. O recado que um líder da base bolsonarista vai levar a Alexandre de Moraes, um líder da base Bolsonaro que mantém boa interlocução com Alexandre de Moraes, contatou o ministro do Supremo para marcar uma conversa a portas fechadas. Em resumo, os bolsonaristas pressionam Moraes por conta de ter aberto investigação contra empresários bolsonaristas que combinavam um golpe de Estado contra Lula se ele vencesse a eleição em um grupo de WhatsApp. A visão é de que Moraes teria extrapolado nessa medida, mandou fazer uma busca e apreensão na casa desses empresários, porém falta aos críticos o entendimento de que esses empresários eles já estão em cursos em investigações por financiamento ilegal de fake news de Bolsonaro, inclusive na campanha de 2018. E ao contrário do que diz Bolsonaro, pessoas com fome pedem pão em padaria no Rio. O Bolsonaro afirmou em entrevistas ontem, sexta-feira, que não existe fome para valer no Brasil. E aqui você vê a imagem de uma pessoa procurando comida no lixo. Felipe Hilton e Ricardo. Nesta sexta-feira, o trio de moradores de rua estava na porta de uma padaria no centro do Rio, pedindo pão e se alimentando do lixo descartado pelo comércio, justamente o contrário do que afirmou Bolsonaro, que em entrevistas mais cedo ao programa Pânico da Jovem Pan e ao Ironberg Podcast, colocou em dúvida os dados recentes ao dizer que não existe fome para valer no Brasil. Claro que no Palácio do Planalto e no Vivendas da Barra, o seu condomínio fechado na Barra, no Rio de Janeiro, dificilmente ele vai ver gente pobre, porque as pessoas ficam afastadas desses locais. Mas a realidade do país, todos os brasileiros veem
todos os dias cenas iguais a essa que está agora na tela do seu computador. E prefeitos do partido de Bolsonaro, PL, ignoram o Bolsonaro e aderem a Lula no Nordeste. Dos 142 prefeitos filiados ao PL no Nordeste, ao menos 20 apoiam o Lula e só 3 pedem voto ao presidente. Imagine que de 142 prefeitos do partido do Bolsonaro no Nordeste, só 3 pedem voto para o Bolsonaro. E a explicação disso é muito simples, não preciso nem da matéria para te explicar. O fato é que o apoio do Lula no Nordeste é gigantesco. Na Bahia, por exemplo, o ex-presidente Lula chega a ter 90% das intenções de voto, é acachapante, e no Nordeste, político que não aderir a Lula dificilmente vai conseguir se eleger ou se reeleger. E a postura de Michele Bolsonaro sobre religiões africanas é criticada até pelos bolsonaristas. A postura da primeira-dama Michele Bolsonaro sobre religiões de matriz africana gerou críticas até entre bolsonaristas nas últimas semanas. Várias mensagens que evocam o respeito a todas as religiões e julgam que ela erra ao ligar rivais do marido ao demônio circularam em grupos favoráveis a Jair Bolsonaro. Análise do observador Folha Quest, que monitora mais de 1.200 grupos de WhatsApp durante o período eleitoral, mostra que a tendência é de apoio a Michele entre bolsonaristas, mas sem consenso. A Quest verificou de 18 de julho a 22 de agosto 360 mil menções relacionadas à primeira-dama e à socióloga Rosângela Silva Janja, mulher de Lula, em 721 grupos políticos, tanto de direita como de esquerda. Depois fez uma análise de sentimento que consiste, a pesquisa fez essa análise de sentimento que consiste em identificar se o conteúdo é relacionado a críticas ou ataques negativos ou elogios positivos. Em grupos pró-Bolsonaro, 63% das menções a Michele são positivas, enquanto 37%, cerca de 63 mil, são negativas. Veja que é um dado muito interessante, porque são grupos bolsonaristas em que 37% das menções a Michele são negativas por conta da intolerância religiosa dela. Uma frase foi tirada desses grupos de WhatsApp bolsonaristas. Não sou de querer polemizar em um grupo. Muitas vezes deixo de emitir um posicionamento para não parecer que estou lacrando. Mas não entendi porque a primeira-dama precisa postar uma coisa dessas. Esse tipo de conduta só reforça mais ainda a intolerância às religiões de matriz africana, afirma uma mensagem num grupo bolsonarista. Então, realmente, a intolerância religiosa no nosso país, tão plural, é um risco muito grande que o fanatismo da primeira-dama gera para o seu marido. E elogios de Lula a Alckmin no Jornal Nacional têm repercussão positiva. Composição com Alckmin foi pensada para ampliar o alcance da chapa em setores nos quais Lula não consegue tração. Os elogios ao ex-governador Geraldo Alckmin estão entre os trechos de maior repercussão da sabatina do candidato do PT ao Planalto. No Jornal Nacional, na quinta-feira, a constatação é da própria campanha após análise das redes sociais. Desde que foi anunciado como vice na chapa, o ex-tucano sofre resistência por parte da militância petista, mas sua atuação vem agradando a cúpula do partido. E o Bolsonaro diz que se alguém acha que ele tem amor àquela cadeira, está enganado e que a presidência da República é uma merda. De fato, a presidência da República que ele exerce não deixa de ser, além de outras coisas, uma merda. Bolsonaro usa a estética da campanha no cartão do auxílio e amplia a entrega. E olha aí o futuro de problemas que o Bolsonaro teria se fosse reeleito. Como ele não vai ser reeleito, não vai acontecer nada. Mas isso aqui pode ser considerado crime eleitoral
mais adiante. Ele poderia, em tese, até perder o mandato por fazer isso, por usar um programa do governo para ganhar votos. E no Metrópolis, Bolsonaro vai debater com Lula, mas poderá também não ir debater com Lula. Muita gente está apostando que o Bolsonaro vai fugir do debate com Lula amanhã. O fato é que isso só se explica pelo fato de que Bolsonaro é ruim de debates. Porque, na verdade, um candidato que está em segundo lugar, ele tem todo o interesse, ou deveria ter todo o interesse, em debater com o candidato que está em primeiro. É uma grande oportunidade de tentar lacrar para cima do Lula e subir nas pesquisas. Mas, pelo visto, o Bolsonaro não acredita muito que é capaz de derrotar Lula num debate e, convenhamos, ele tem boas razões para isso. E a campanha do Lula alerta de que não há vitória em primeiro turno sem evangélicos. Estudo da campanha do ex-presidente Lula aponta que o eleitorado evangélico é vital para a eleição em primeiro turno. Pode até vencer em segundo turno sem um grande apoio dos evangélicos, mas para vencer no primeiro turno ele vai precisar deles. E a campanha do Lula preparou um estudo a partir das intenções de voto para mostrar ao ex-presidente que ele não vencerá no primeiro turno se não arregaçar as mangas para tentar aumentar sua performance entre o eleitorado evangélico. E por fim, após 2 semanas evitando ataques às urnas, Bolsonaro ensaia nova ofensiva contra o TSE. O Bolsonaro voltou a falar em suspeitas de fraudes depois da entrevista de Lula ao Jornal Nacional, e isso se deve realmente ao fato de que o desempenho do Lula no Jornal Nacional foi considerado brilhante, deve trazer ao ex-presidente votos nas próximas pesquisas, e isso com certeza está fazendo o Bolsonaro reconsiderar a hipótese do golpismo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta mais tarde.